Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, Salomão e a todos os irmãos que estão aí online. Agradecemos aí ao Ministério do Louvor pelas canções que nos abençoam tanto, também as nossas intercessoras e a todos que podem estar conosco nessa noite. São todos bem-vindos. Somos gratos ao Senhor por mais um dia vivido. Finda-se esse dia que o Senhor, que o meu Pai me deu, né? Estamos aí caminhando passamos da metade do ano já, como tem passado rápido o tempo, esse ano marcado por, claro, né, o fator talvez principal de 2020, é a questão da pandemia, muita coisa. E hoje nós queremos falar um pouco sobre essa questão, né? A questão das calamidades, como lidar com isso. Em março, mês de março, eu li o Salmo 57, estava lendo os Salmos e cheguei no Salmo 57. Aí sabe quando você olha para uma coisa e de repente você avança, mas como que algo te faz voltar, não é? E meus olhos ficaram fixos nesse capítulo primeiro do Salmo 57. E comecei a ver aqui um retrato da realidade que o mundo está vivendo, né? Óbvio que o que aconteceu aqui foi algo bem diferente, mas de repente trouxe o mesmo sentimento de pavor, de medo, de dificuldade para lidar. E Davi enfrenta essa situação aqui e ele escreve os seus sentimentos em forma de oração no Salmo 57. Esse salmo tem uma ligação com outros salmos, o Salmo 42, por exemplo. Então, eu escolhi pela direção do Senhor. O Senhor escolheu, na verdade, e nós atendemos isso, falar um pouco sobre esse assunto. Espero que o Espírito Santo ministre ao nosso coração, irmãos, dentro desse tema. Tá certo? Então eu peço a você que esteja atento, esteja em oração, esteja em comunhão com o Senhor e pedindo que o Espírito Santo fale ao seu coração. Obviamente que todos nós estamos inseridos no mesmo barco, na mesma circunstância. O mundo todo vive esse momento difícil. Então, nos diz respeito, né? A todos nós, é claro. Mas no Salmo 57, eu gostaria de ler todo o Salmo, gostaria que você abrisse sua Bíblia aí no Salmo 57, e depois nós vamos destacar aqui alguns pontos importantes nesse Salmo. 57. Todos abriram aí? Sei que os irmãos são rápidos e dinâmicos. Então vamos lá. Nessa tradução aqui, Almeida atualizada, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti e à sombra das tuas asas me abrigo. Esse é o versículo-chave da nossa reflexão. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças,
e flechas, e a sua língua espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Cantarei, darei louvores, desperta, glória minha, desperta, saltério e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, eu te cantarei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra. Aleluia. Quero orar ainda com os irmãos. Louvado seja o Senhor. Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade, pela chance que nos é concedida de compartilharmos a Tua palavra, de estarmos juntos, unidos, diante desta palavra que é tão maravilhosa, esse pão que nos alimenta, que nos fortalece, que nutre a nossa vida, a palavra do Senhor, o pão eterno. Seja exaltado, Senhor, nessa noite. Ministra o coração de cada um, amado irmão, irmã, que se encontra diante desse texto lido, que essa palavra possa, Senhor, achar lugar em nosso coração e nos abençoe, Pai, e nos alimente e também nos desperte, nos exorte. Faça o que o Senhor quiser, nós abrimos o nosso coração para isso. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Aleluia. O mundo, meus irmãos, já passou, tem passado e vai passar por muitos desastres, infelizmente, é uma realidade. Primeiro grande desastre, a primeira grande catástrofe foi aquela lá no Éden, quando o homem se afasta dos caminhos do Senhor e ali abre-se porta para todos os problemas que a gente conhece até hoje e até aqueles que a gente não conhece. Né? De quando em vez surgem novas coisas, desafios, problemas tão estranhos nesse mundo, mas é óbvio que tudo a partir do afastamento do homem, né, desse homem de Deus. Então, a gente vê, por exemplo, na história do povo de Deus, tantos desastres, né? O Egito, né? Aquela escravidão no Egito, depois outros países, invasões, né? Como da Síria, a Pérsia, a própria Babilônia, né? Os impérios que dominaram o mundo, como a própria Grécia, e aí, por último, Roma, já no tempo de Cristo. Então, sempre grandes problemas abalaram o povo de Deus, as estruturas do povo de Deus e do povo em geral. Né? A gente sabe dos desastres ambientais que têm destruído, né, partes da terra, os desastres de ordem pública, né, como as guerras e tantas coisas que vêm acontecendo no mundo. Então, é uma realidade, né, irmãos? Essas situações, esses desastres, essas catástrofes são uma realidade. A questão é como lidar com isso, como as autoridades lidam com isso e como nós, pessoas comuns, lidamos com isso nas nossas famílias, no próprio ambiente da igreja, dentro de nós.
Então, o meu desejo nessa noite é a gente conversar um pouco e refletir um pouco sobre isso, trazendo para a nossa realidade o que é que a gente tira de lição para a nossa vida com essa situação. E é claro que estamos no meio de uma calamidade de ordem mundial, que é recorrente esse tipo de situação, né? Pandemia, as doenças. Já passamos por tantas, estamos passando por mais essa, que é uma muito grande, não é? Uma dimensão imensa, enorme. Então estamos aí, não tem como fugir. Estamos lidando com esse inimigo invisível. E é claro, é toda uma orientação, as medidas de prevenção, de cuidados, e mesmo assim a gente sabe que a situação continua desse jeito que está. Então é claro que a gente tem que cuidar o máximo possível. Mas aqui, meus irmãos, o salmista começa falando e ele pede misericórdia a Deus, porque a alma dele confia em Deus. Isso é muito importante a gente entender. Por que ele pede socorro a Deus? Porque a alma dele confia em Deus. E à sombra das suas asas me abrigo até que passem as calamidades. Quando a gente lê o livro de Samuel, ali capítulo 22 até o 24, de repente um exército de aproximadamente 3 mil homens armados, cercam a caverna de Adulão. Era um local onde Davi se refugiava, de vez em quando, e Davi ia para ali. Ele estava sendo perseguido, ele não podia permanecer na cidade, estava sendo procurado por Saul, que nutria uma inveja absurda do rei Davi, desde aquela vitória que ele tem lá com o gigante Golias. Então, ele caiu nas graças da população, do povo, e as pessoas cantavam, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000, aquela coisa. Então, isso trouxe ao rei Saul uma inveja cruel. E Saul, de vez em quando, estava tentando achar um jeito de destruir Davi, porque ele sabia que Davi era, pela vontade do povo e até pela vontade de Deus, pode ser que ele já tinha também esse pensamento, seu sucessor, né? Então, essa ação maligna no coração do rei Saul. E Davi, então, não aguentou mais permanecer na cidade, ele acabou fugindo. E ele se refugia lá na caverna de Adulão, e diz lá em 1 Samuel capítulo 22, que alguns homens se juntam a ele e formam um grupo, um bando. Mas que público era esse? Eram aquelas pessoas que não tinham emprego. O texto lá diz que eram homens endividados, desgostosos, pessoas que estavam desesperançados da vida, e de repente eles sabem que Davi, aquele homem carismático, né, um guerreiro também, estava lá, e eles vão para lá, se unem a Davi, e Davi passa a liderar esse grupo de pessoas, aproximadamente 400 homens ali, é o grupo que está com Davi. Mas eles então estão refugiados, e aí de repente o exército de Saul se aproxima daquele local. Lá tem os detalhes, não vamos entrar em detalhes, mas você pode depois ler Samuel, capítulo 22 até o 24, você vai conhecer melhor a história. E aí é nesse contexto que Davi ora o Salmo 57. Só para os irmãos terem uma noção do momento em que ele estava vivendo. Então ele chama aquele momento de calamidade, né? Aquela situação em que ele estava sendo alvo daquela perseguição implacável, sem a mínima razão de ser. E aí nós destacamos aqui, meus irmãos, a pergunta que nós colocamos no WhatsApp, no grupo da igreja, foi como lidar com as calamidades. E o que
Davi nos ensina nesta oração do Salmo 57. Uma coisa que me chama muita atenção aí, eu queria ler com você, não vamos começar do versículo 1º, mas do versículo 7. Eu queria que você lesse comigo o versículo 7. Diz aqui na Bíblia King James: meu coração está disposto, ó Deus, meu coração está livre do medo. Quero cantar e entoar louvores. A palavra aí é medo, a palavra-chave que eu quero usar aqui. Como é que eu devo agir ou lidar com essa situação? A primeira coisa, meus irmãos, é buscar em Deus controlar o medo. Porque é a primeira coisa que nos sobrevém uma calamidade é o medo. Medo da morte, a ansiedade. Quem não está ansioso? Quem de você aí não está ansioso para que essa situação acabe, que a gente possa sair nas ruas sem máscara, possa abraçar as pessoas, possa ir visitar nossos parentes, irmãos? É tão chato quando eu chego lá no interior, falar com minha mãe, ela vem para me abraçar, já é comum dela, né, um hábito, a palavra certa é essa, mas tem um hábito de beijar minha barriga, né? Então ela cheira a minha barriga, ela sente o perfume, assim. Então aquela coisa de mãe mesmo. E aí minha mãe não pode cheirar a minha barriga, né? Não pode me abraçar. Então quem não está ansioso para que essa situação passe? Só que a ansiedade às vezes prejudica, irmãos. Ela nos traz problemas emocionais. Nós temos que buscar de Deus o controle para que não nos desestabilizemos emocionalmente, né? Então, o medo é um problema principal numa circunstância dessa. E aqui Davi, ele demonstra que ele conseguiu controlar o medo. Ele diz aqui no versículo, deixa eu voltar aqui, meu coração está livre do medo. Porque o medo está no coração, sentimento, né, de medo. Então, que maravilha, né, poder ter o medo sob controle ali. É o que Davi estava conseguindo fazer, porque ele estava a Bíblia diz que ele estava lá, depois podem ler, ele estava lá no fundo da caverna e o próprio Saul entra na caverna, sem saber que ele estava lá dentro. Sabia que ele estava na região, mas não sabia que ele estava naquele ponto específico ali da caverna de Adulão, e aí ele entra na caverna e Davi está lá dentro. E aí Davi se aproxima dele, ele não vê, está tudo escuro, e Davi consegue cortar um pedaço da sua roupa, né, seu manto, né, mas não atingiu, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso, mas ele consegue lidar com o medo. Então, esse é o principal. Como é que nós lidamos com o medo a ponto desse medo não nos dominar? Né? Porque o medo está dominando as pessoas. Né? E vocês sabem o que o medo gera. Né? O pânico aumenta ainda mais a situação. Né? A gente acaba com o medo potencializando mais ainda a circunstância. Já é difícil, fica pior ainda. O medo aprisiona, o medo paralisa, o medo traz uma série de situações. E aí Davi conseguiu controlar o medo. Né? Porque se o medo, o pânico tomasse conta de Davi ali dentro, e de nós também nessas circunstâncias, a gente não consegue, meus irmãos, administrar a situação, e aí fica muito difícil de achar uma solução, uma saída. Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui para os irmãos, pedir que a gente pense e traga para a minha realidade, para a sua realidade, como é que eu tenho controlado o medo, a ansiedade, a inquietação do meu coração. O salmista diz no Salmo 46, aquieta-te, quietai-vos e sabei que eu sou Deus. O outro salmo que é paralelo a isso, que é o Salmo 42, ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Calma, vamos esperar em Deus. Que a calma e a paz possa substituir o medo no nosso coração. Amém? A gente possa ter a paz e a calma do Senhor. Principalmente você que tem Cristo. Né?
Há essa frase, que a gente sabe que não é uma frase fácil, mas diz: eu não tenho crise, eu tenho Cristo, né? Então, que Cristo substitua, que a paz do Senhor substitua o medo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Controlar o medo e a ansiedade no meio da calamidade. O segundo que eu coloquei aqui foi a confiança no socorro do Senhor. Ora, Davi ali, meus irmãos, não podia contar com aqueles 40, 400, ainda que um número grande de homens, não sei se todos estavam com ele, mas ele tinha aproximadamente 400 homens ali, o seu grupo, homens despreparados para a guerra, pessoas que não tinham habilidades nenhuma, pelo jeito ali, talvez um ou dois ali se destacasse, para enfrentar um exército de 3.000. Imagine, de 3.000 soldados. E olha que Saul não saía com qualquer soldado, ele saía com a elite dele, né? Ele era o comandante daquele grupo. Então, como é que você vai enfrentar um exército preparado de 3.000 homens com 400 pessoas não preparadas? Claro que não faz nenhum sentido isso. Mas aqui o que a gente vê é que há uma confiança no socorro de Deus. Como é que eu vou pensar em lidar com uma pandemia dessa, né, com um coronavírus que tem desafiado o mundo inteiro e contamina tanta gente e tem entrado por todo mundo, toda a face da terra? Você vê, a gente estava comentando, né, um interior assim, o mais longínquo aqui do Brasil e tal, onde é tudo tão difícil, onde até a tecnologia não conseguiu chegar ainda, tanta coisa, já tem coronavírus lá. Então, é esse inimigo. E o que é que a gente tem que buscar, irmãos? É confiar no socorro do Senhor. Óbvio que isso não nos isenta de ter todos os cuidados, que a gente já sabe. Não nos isenta, claro que temos que ter todos os cuidados, mas o nosso socorro mesmo vem do Senhor. É que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda. Salmo 121. Né? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Vem da medicina? Vem da ciência? Sim, dentro desse contexto humano. Mas o socorro principal é só de Deus. Então Davi tinha a sua confiança no socorro do Senhor. Davi buscou socorro de Deus, embora tivesse a oportunidade, como eu falei, de matar até o seu oponente, ele não fez. E não fez por quê, irmãos? Ele disse: não vou levantar minha mão contra um ungido de Deus. É Deus que vai cuidar de Saul, não sou eu. Olha que coisa maravilhosa. Imagine. Ele podia fazer justiça com as mãos dele, ele estava em guerra. E guerra, matar na guerra, significa legítima defesa. Tudo isso, mas ele disse: eu não farei. Os soldados dele falaram assim, os homens dele falaram assim: chegou a hora, Davi. Vamos lá, vamos pegar o homem onde está. O peixe está na rede. A Bíblia diz que ele sentiu até remorso em cortar o pedaço da orla do manto de Saul. Tal era o temor de Davi a Deus. Quantas vezes as pessoas levantam-se contra um cristão, né, e escarnecem, e fazem, acontece. Cuidado, irmão. É ungido do Senhor. Até mesmo um governante, né, que Deus permite, né, que esteja ocupando um poder, né, constituído, não podemos levantar nossa mão, né? Deixa Deus. Então Davi confiava inteiramente em Deus, né? Confiava no socorro do Senhor. Primeiro ele conseguiu controlar o medo, depois ele confiava inteiramente no socorro do Senhor, quando ele diz: Senhor, debaixo das tuas asas me abrigo, então me protejo até que a calamidade vá embora. Glória a Deus. Penso muito nas aves, né? Quando elas vêm a tempestade, a chuva, elas abrigam seus filhotes debaixo das asas, abrem suas asas, ali eles ficam guardados, até que passe.
Quando clareia ali, sai todo mundo limpinho, os pintinhos, né? Os filhotes saem ilesos, sequinhos. A mãe ou o pai está todo molhado, mas ele está sequinho. É isso que Davi está falando aqui. Debaixo das tuas asas, Senhor, eu acho abrigo até que passe a calamidade. Segundo, confiança em Deus. E terceiro, esperança. Davi aqui demonstra esperança no próprio versículo 1. Olha o que ele diz aqui na parte B, né? Ele diz assim, ó, eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo que me persegue. Ou seja, ele sabe que aquele perigo vai ter um fim. Amém, irmãos? A pandemia vai ter o seu fim. A vacina vai chegar. A situação vai voltar ao normal, em nome de Jesus. Então, vamos olhar para frente com esperança. Não olhe para frente com desilusão, com otimismo, com amargura, com esperança. Davi disse assim, até que passe a tempestade. Quando a tempestade passar, Senhor, pode levantar, eu vou sair e vou caminhar. Mas até a situação passar, estou aí protegido, debaixo das tuas asas. Aleluia. Toda calamidade, todos os desastres haverão de passar um dia. Agora, para que não percamos, para que não pereçamos, melhor dizendo, necessário se faz que nos abriguemos em um lugar seguro. É o que Davi está dizendo. Eu estou aqui na caverna, mas a caverna não é um lugar tão seguro que o próprio Saul entrou aqui. Entendeu? Qual é o lugar seguro? Debaixo da proteção do Senhor. Esse é o lugar seguro. Lembra do Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas asas, e debaixo das suas penas estarás o quê? Seguro. Aleluia. Esse é o nosso lugar seguro. Debaixo da proteção de Deus, debaixo da palavra de Deus, do abrigo de Deus, da confiança em Deus. Quando você vai dormir, busca a Deus. Quando você acorda, busca a Deus. Você vai sair, coloque-se diante de Deus. Ele é o nosso protetor. Então, Davi está dizendo assim, não estou confiado aqui, eu estou aqui abrigado nessa caverna, mas não é a caverna. Porque se fosse a caverna, Saul não entraria. Saul entrou na caverna. Nem tinha porta. A segurança dele estava em Deus. Por isso que ele diz aqui, ó, até que passe o perigo, eu estarei protegido em ti. A minha confiança está em Deus. Então, olhe para frente com esperança, né, de que essa calamidade vai passar, que os problemas passam, né? Para toda noite tem o quê? Um amanhecer. Ele até fala isso aqui, fala sobre a alvorada, deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo 8. Olha aqui o versículo 8. Desperta minha alma, harpa e saltério, despertai. Quero despertar a aurora da madrugada. Aleluia. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Toda noite tem um amanhecer. Todo dia chuvoso, toda nuvem espessa, vai depois ter uma nuvem branca vindo depois. Aleluia. Creia nisso, irmão. Não existe deserto eterno, não. Não existe beco sem saída para o homem e a mulher que espera em Deus, que confia em Deus. Glórias ao Senhor. Então essa é a nossa esperança, que o deserto e a calamidade vai passar. Então, primeiro, controle o medo. Segundo, confie no socorro de Deus. Terceiro, tenha esperança e vai passar a situação. Quarto, resista firme. Vamos resistir firme. Fique firme. Né? Fique firme. Se mantenha firme. Às vezes parece que a gente, né, a coisa quer
nos levar a oscilar a fé, fragilizar a nossa fé e até desmoronar. Em nome de Jesus, se mantenha firme. Sede firmes e constantes. Por tudo que eu já falei, controlando o medo, tendo esperança no socorro de Deus. Aliás, confiando no socorro de Deus, tendo esperança, você se mantém firme. Tudo é um conjunto. Né? Fique firme no Senhor. Não ceda. Ao que diz o nosso querido Pedro. Pedro 5, versículo 10. É o 10? Não, é o 9. 1 Pedro 5, 9. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Esse texto é tão atual, esse versículo. Ele está dizendo aqui, Pedro, fica firme você aí, porque no mundo inteiro as pessoas também estão passando pela mesma situação. A pandemia não só chegou no seu país, na sua cidade, na sua família. Não, é no mundo mesmo. Então fique firme, sabendo que o mesmo problema seus irmãos estão enfrentando no mundo todo. É isso que Pedro está dizendo aí. Tá bom? Fica firme. Essa aí é a quarta. A maior calamidade e que não pode nos alcançar é ver nossa fé sucumbir, irmão. Aí é que é complicado. Não permita. Você está em Deus, que a sua fé sucumba. Né? Coloquei aqui, perca tudo, mas não perca a fé. Essa frase não é minha, é da minha coordenadora, aliás, a diretora do seminário que eu estudei, a irmã Denise Leite. Um culto de oração lá no seminário, ela deu essa palavra, isso foi em 2006, parece. Eu nunca esqueci aquilo. Sabe aquela palavra que fica gravada na gente? Perca tudo, mas não perca a fé, porque com a fé você reconstrói, irmão. A sua fé em Deus, mas se você perde a fé, o que resta mais? Entendeu? Fique firme na fé, sabendo que outros irmãos seus estão também enfrentando as mesmas dificuldades. E para concluir, por último, não esqueça de louvar e agradecer. Mas como é que eu louvo e agradeço? A Bíblia está cheia de versículos que falam sobre isso. Em tudo dai graças, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e assim por diante. Seja grato, tenha um coração agradecido em todas as circunstâncias, irmão. A gratidão traz alento, a gratidão alivia as tensões. Tira isso. A gratidão formoseia o nosso rosto. A gratidão muda as circunstâncias, pelo menos dentro de nós. Está entendendo? Quando nós somos gratos, nosso coração, um coração grato é um coração alegre, é um coração com vida, né? Não é com amargura. E eu quero ler aqui no final do Salmo, quando ele fala sobre isso. O próprio Davi, ali, naquela circunstância, ele consegue agradecer e louvar. Olha o que ele diz aqui, ó. A partir do versículo 7. Meu coração está disposto a Deus, meu coração está livre do medo, como nós falamos. Quero cantar e entoar louvores. Olha aí. Verso 8. Desperto a minha alma, harpa, saltério, despertai. Quero despertar a aurora. Graças te darei, Senhor, entre as nações, te cantarei louvores, pois teu amor se eleva até os céus e tua fidelidade até as nuvens. O Deus de toda a glória, o Deus da eternidade, o Deus dos céus, o Deus que é fiel e justo, é nesse Deus que a nossa fé está firmada. Por isso nós louvamos. Aleluia.
E aí ele conclui dizendo no versículo 11, ó Deus, eleva-te sobre os céus e sobre toda a terra com a tua glória. Aleluia. Não esqueça a gratidão e o louvor. Primeiro, controle o medo. Busque a Deus para controlar o medo, esse medo, essa ansiedade, essa sensação de que está tudo muito difícil, que você não vai conseguir. Em nome de Jesus, você é mais que vencedor e vencedora. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a palavra do Senhor. Então lance fora, controle o medo e a ansiedade, confie no socorro de Deus, Ele é quem socorre, tenha esperança, resista firme na fé, tá certo? E não esqueça de louvar e agradecer por todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. Para finalizar, de uma vez, eu quero que você abra comigo. É um texto também bem conhecido nosso, que é Isaías 40, versículo 30 e 31. 29, aliás. Isaías 40, 29 ao 31. Vamos lá? Vamos ver o que diz aí, para fechar e você guardar no seu coração essa palavra do Senhor, animar o seu coração, fortalecer a sua fé, fortalecer-os no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Olha aí, na minha tradução diz assim, 40, 29 a 31. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor do que está fadigado. Até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam até e caem. Mas aquele que espera no Senhor renova a sua força, voa com asas como águia, corre e não se fatiga, caminha e não se cansa. Aleluia. Então, na tradução mais comum os que confiam, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esses são quem? Os que esperam no Senhor. Você espera no Senhor? Então Ele te renova. Você espera no Senhor? Então Ele vai te fazer controlar o medo. Você espera no Senhor? Então o teu socorro vem dEle. Você espera no Senhor? Você tem esperança. Ele te renova as forças. Louve e agradeça. Pai, aceita a nossa gratidão. O Senhor está no controle de todas as circunstâncias. O Senhor não está alheio a nenhuma situação adversa. O Senhor sabe de todas as coisas. Por isso nós queremos te agradecer, porque, como diz Josué, até aqui nos ajudou o Senhor. E nós cremos, olhamos para frente com esperança, porque sabemos que o Senhor também há de continuar nos ajudando, nos fortalecendo. Olha para a situação desse mundo, Pai, com misericórdia, a despeito dos nossos erros, nossos pecados, das nossas fragilidades. Tem misericórdia de nós, esse é o nosso pedido, tenha misericórdia. E nós te agradecemos por essa misericórdia, te agradecemos pelo o Deus de toda graça, te agradecemos pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo. É por ele que nós estamos aqui, fomos regenerados e reconciliados em Cristo, e é no nome de Cristo que nós nos achegamos a ti para agradecer, Senhor, nessa oração. Seja com seus filhos e filhas, ó Pai, nos concede uma noite de reflexão também, possamos estar com a nossa mente em Ti, e assim tenhamos um sono reparador, revigorador, restaurador, e que possamos lidar com todas essas situações, Senhor, de pandemia, de calamidade, com equilíbrio, com a sabedoria e com o temor e a confiança posta no Senhor. Apresentamos a Ti a Tua igreja local, serviços estão sendo realizados, apresentamos a Ti sua membresia, que é o mais importante, cada membro da Tua igreja, cada família, apresentamos ao Senhor e pedimos a Tua bênção
nesse tempo. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aleluia. Deus abençoe, irmãos.